Então vamos, queridos, para a parte 2 aqui da nossa mensagem. No domingo retrasado, eu falei sobre a parte 1 do versículo 8. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. E eu preguei apenas a primeira parte. De todos os lados somos pressionados, diga, mas não desanimados. Então, há 15 dias atrás eu disse que nós somos pressionados, e aqui a palavra pressionado pode significar também atribulado, São lutas, são pressões que a gente passa pela vida, como uma uva que é esmagada, como uma azeitona que é esmagada, e se extrai da uva o suco, que se torna vinho, da azeitona se extrai o azeite, que se torna o azeite de oliva, e através das situações de pressões, nós somos amadurecidos. Eu falei sobre a transformação do grafite em diamante. O grafite é aquilo que a gente usa para escrever, aquela pontinha ali do lápis é feita de grafite. E aquilo dali é carbono, mas aquilo dali pode ser transformado em um diamante ao longo dos anos, ao longo do calor, ao longo das pressões. Então, há um processo de transformação. E nós falamos que a tribulação, ela não é para nos destruir. A tribulação é para nos amadurecer. Ok? Então, essa foi a primeira parte que eu preguei. Então, hoje, eu quero falar da segunda parte do verso 8. Ficamos perplexos, diga perplexos, mas não desesperados. Na NBV, na Nova Bíblia Viva, deixa eu ler aqui para vocês, diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não esmagados. Foi a pregação, então, de 15 dias atrás. E aí diz assim: ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Eu gostei muito de como a Nova Bíblia Viva traduziu esse versículo. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Então nós podemos estar até sem entender o que está acontecendo. E geralmente acontece isso. Nós estamos na nossa vida atravessando por situações, a gente não entende por que eu estou passando por isso. E Paulo chama isso de perplexidade. É quando você está em dificuldades, é quando você está embaraçado, e não é em espanhol, porque embaraçado em espanhol é estar grávido, mas embaraçado significa emaranhado, atolado. É quando você está em dúvida, não sabe que caminho tomar. Quando você se acha perdido, não sabe o que decidir, não sabe o que fazer. Então isso é perplexidade. Quando Paulo diz, podemos estar perplexos, é quando você está enfrentando uma situação e você diz, eu não sei que caminho tomar. Eu não sei a saída para isso. Eu não sei a solução para isso. Você está perplexo. Mas Paulo diz que estamos perplexos, mas não estamos desesperados. E a palavra desesperado é nós não estamos totalmente sem saída. É interessante o jogo aqui que Paulo faz. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa uma palavra, que não vem ao caso qual é a palavra, que tem pregador que gosta, de ficar a palavra grega e não sei o quê, mas isso não tem muito sentido, para nós. O que importa é a prática disso. Mas assim, Paulo usa uma palavra e ele usa a mesma palavra de forma intensiva. Paulo estava dizendo, olha, nós podemos estar sem saída, mas nós não estamos totalmente sem saída. Nós podemos estar sem uma solução aparente, mas nós não estamos completamente sem solução. É isso que Paulo disse. Ele faz um jogo de palavras para mostrar, queridos, que o cristão,
Ele enfrenta dificuldades. Neste mundo tereis aflições. Jesus disse, neste mundo vocês enfrentarão problemas, mas vocês nunca estarão completamente sem saída. Um cristão nunca estará encurralado a ponto de não ter para onde escapar. Nunca, preste atenção. Se você está se sentindo assim, não tem saída, é a linha final, acabou, quero te dizer, você está errado. Se você é um cristão nascido de novo, haverá escape para você. Quantos aqui são nascidos de novo? Então eu estou falando para você, porque se você disser que está completamente sem saída, Deus é mentiroso. A Bíblia é mentirosa. E isso é blasfêmia. Acredito que ninguém aqui quer blasfemar. Você pode dizer assim, aparentemente eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma saída, eu não tenho uma solução, mas eu sei que ela existe. Amém? Aparentemente eu estou em dúvida, eu estou confuso, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que prometeu que sempre haverá escape para os seus filhos. Diga comigo, Deus é fiel para providenciar um escape, uma saída, livramento. Amém? Você crê nisso? Queridos, eu não estou falando isso racionalmente. Porque na razão, às vezes a gente está pensando exatamente o contrário. Talvez você até se escandalizaria comigo se eu dissesse o que é que eu estou pensando aqui na minha mente. O que é que os meus pensamentos e emoções estão dizendo? Mas o justo não vive pelo que pensa e pelo que sente. O justo vive pela fé. Eu acabei de falar aqui do projeto Isaías. Humanamente falando, estamos encurralados. Estamos sem uma saída aparente, mas eu sei que Deus é poderoso para levantar recursos. Para Deus mobilizar o teu coração, para você se tornar um contribuinte, um dizimista fiel, um ofertante fiel. E Deus pode levantar pessoas de outro lugar. Queridos, eu estava numa situação sem saída, quando eu era aluno do Instituto Bíblico. Eu fui para Brasília com uma palavra de Deus. Deus disse, vá para Brasília e fique em Brasília. Eu tinha morado na Bolívia e Deus me mudou para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu não tinha mantenedores. Eu não tinha pessoas para me bancar. E eu fiquei no Instituto Bíblico, paguei o mês de janeiro, que era a inscrição lá do seminário intensivo, mas depois a vida continua. E em fevereiro tinha a matrícula, em março tinha a primeira mensalidade, em abril tinha a segunda mensalidade. E eu não tinha pago ainda a matrícula, nem a primeira nem a segunda mensalidade. No mês de abril, a tesoureira lá, era uma pastora com a cara de braba, todo mundo se pelava de medo dela. Maria Marques, quando dizia o nome dela, parecia que estava dizendo o nome de um demônio. Aí ela me chamou para conversar. Ela disse, Marcos, você não fez a matrícula, você não pagou a primeira mensalidade, você não pagou a segunda mensalidade. Então significa que se até maio você não pagar a terceira mensalidade e tudo para trás, você vai ter que voltar para casa. E eu disse, mas Deus me disse para ficar. Aí ela disse, pois se Deus te diz para você ficar, Ele vai providenciar os recursos. Porque o Deus que chama, se responsabiliza. Ela disse, Marcos, ou você tem uma palavra de Deus ou você não tem. Ou Deus te mandou ficar ou Deus não mandou. Deus não mandaria você ficar aqui e você ficar devendo. Então, vai acontecer um milagre. Irmãos, no início de maio, veio um homem de um país do sudoeste da Ásia, um país chamado Singapura. É uma cidade-estado, Singapura. É um americano que morava lá. Aquele homem veio dar aula para a gente em Brasília. Falava inglês, eu não falava inglês. Ele me viu ministrando louvor uma vez lá no culto dos alunos, só. Eu não conversei com ele. Ele não sabia de nada da minha vida. Mas o Espírito Santo fez com que eu caísse na graça daquele homem. Ele bateu o olho em mim
E o Espírito Santo deve ter dito: é para ele que você vai ofertar. Terminaram as aulas, ele passou uns 3 dias conosco. Inclusive ele faleceu ano passado. Sy Rogers. E o Sy Rogers, quando estava para ir embora, ele pegou um envelope, perguntou qual era o meu nome, colocou o meu nome e em inglês ele colocou: uma oferta para você. Quando eu abri aquele envelope, irmãos, eram 3 notas de $100. E aquelas 3 notas de $100, com aquelas notas eu paguei a matrícula, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, e ainda sobrou dinheiro para eu comprar o meu Walkman. Comprei meu Walkman. Quem não sabe aqui, os dinossauros sabem o que é um Walkman. Né, Adalto? Walkman era um negocinho que você botava uma fita cassete, fechava e andava na rua, né? Botava as pilhas e andava na rua. Walkman. Depois veio o Discman, né? Que aí já era com CD. Gente, eu paguei. Deus abriu uma porta do outro lado do mundo, de um homem que não me conhecia. Aí, estava tudo em dia, mas iria vir junho, julho, agosto, até o final de 94, eu era aluno. E eu precisava de mantenedores a partir dali. E nós fizemos uma festa das nações, os alunos foram para a festa, nós cantamos e ministramos e tal, e um casal de empresários de Brasília, naquela festa, bateu o olho em mim. É só coisa do Espírito Santo, gente. Mas ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E aquele casal chegou para o meu diretor e disse: Zé Mauro, aquele rapaz está precisando de manutenção. Zé Mauro disse: tá. Ele pagou, está tudo em dia, mas a partir de agora ele não tem manutenção. Eles disseram: pois nós vamos pagar a mensalidade dele o resto de 93 e todo o ano de 94, até ele se formar. Eu nunca me esqueço do Sy Rogers, seu Messias, Dona Elma. Essas 3 pessoas que foram obedientes ao Espírito Santo, ouviram a voz de Deus, foram generosos, investiram na minha vida e eles mal imaginavam do que Deus faria através de mim no futuro. Mas eles são parte, eles receberão galardão nos céus. Do ministério que o Senhor confiou em minhas mãos, Sy Rogers, Elma e Messias receberão recompensas. É assim, irmãos. Conto esse testemunho para te dizer: parecia não ter saída. Aquilo que parecia impossível. Tem gente que gosta, né? Não sou muito fã não, mas... Não havia saída, mas para um cristão sempre haverá. Amém? Ei, cristão! Pare de dizer que você está sem saída e sem solução. Porque você está, na verdade, blasfemando contra Deus. E você está desmentindo esta palavra. Esta palavra diz que sempre haverá saída. Nunca estarei completamente perplexo. Paulo disse: podemos estar perplexos, mas nunca completamente. Podemos estar meio que assustados, mas nunca nós estaremos completamente sem saída. Amém? Amém? Quais são as situações que podem causar perplexidade em nossa vida? Quais as situações que a gente fica assim, né? Meio que assustado. Primeiro, é quando Deus demora em responder. Resposta demorada. E nessa geração que a gente está vivendo, que quer tudo na hora, feito caldo de cana, né? Transformaram Deus em McDonald's, em Burger King, fast food. Aí quando Deus demora, a gente fica perplexo. A gente acha que não tem saída.
Às vezes Deus está demorando, mas Ele não está dizendo não. Ele está dizendo apenas, espere. E a espera vai nos amadurecer. Deus está te dizendo, espere. Às vezes está muito verde, o fruto tem que amadurecer. Às vezes você não está preparado para receber o que você está pedindo. Talvez aquilo iria te destruir. Seria um peso muito grande. Gente, eu pedi coisas no início do CCA que o Senhor disse, espere. Por quê? Porque eu não tinha estrutura. Cristiano não tinha estrutura. Nosso casamento não tinha estrutura. E Deus estava dizendo, não vou dar, porque se eu der eu destruo vocês. Eu pedi a Deus uma igreja de 30 mil membros. Aí Deus olha para mim e diz, você tem estrutura para aguentar isso? Você sabe a pressão que isso vai exercer sobre você, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? Marcos, eu não vou te destruir. Então, espere. Tem pessoas aqui que estão precisando ouvir, espere. Parece demorado. Deus fica em silêncio, mas Deus fica em silêncio temporariamente. O exemplo de Jó. Deus ficou em silêncio, irmãos, do capítulo 2, verso 6, até o capítulo 38, verso 1. São 30 e poucos capítulos, somente Jó e os belos amigos dele, que era melhor ele não ter aqueles amigos por perto. Só eles falando, Deus em silêncio. Alguns estudiosos dizem que esse período demorou 1 ano. Alguns dizem que foi até um pouquinho mais. Até 1 ano e meio. Vamos pensar, 1 ano de silêncio. 1 ano você tendo perdido tudo, ido à falência, perdido seus filhos, e ainda com uma mulher do seu lado, dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu brinco, né? Quem casou com uma mulher igual a de Jó, igual a de Ló, Jezabel não precisa mais do capiroto junto. A mulher de Jó, a mulher de Ló e Jezabel era o cão de saia. Imagine 1 ano, Deus em silêncio. E no capítulo 38, Deus vem no redemoinho, fala com Jó, mas não dá as respostas que Jó queria. Deus simplesmente estampa quem Ele é. Toda a criação, majestade, poder que Ele tem. E no capítulo 42 diz, Jó diz, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz, reconheço que tudo podes. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu falei do que eu não conhecia, mas eu me arrependo. Silêncio. Então, a resposta demorada pode causar perplexidade. Outra coisa que causa perplexidade é resposta negada. Quando simplesmente Deus diz não. E por que Deus diz não? Pensa comigo. Por que Deus diz não? Porque Ele é Deus, querido. É Ele quem manda. Eu gostaria de tornar isso mais degustável, palatável. É duro, mas Deus também diz não. E esta geração não está preparada para receber mais nãos. A geração dos meus avós, dos teus avós, dos nossos pais, eles receberam muitos nãos. Eu ainda recebi alguns nãos da minha mãe. Mas meus filhos estão recebendo muito menos nãos do que eu recebi, do que a Cristiane recebeu. E os meus netos receberão muito menos nãos do que os meus filhos, do que eu. Ou seja,
São gerações que estão acostumadas a serem atendidas imediatamente, completamente, e elas não podem ser contrariadas. São pessoas que não querem ser corrigidas. Tem gente que chega para mim: pastor, pode me corrigir? Eu olho: oh meu Deus, que coisa linda. Oxe. Aí você vai corrigir e você vê. Aí você vê em que se transforma a belezura. Por quê? Porque foi acostumado a receber sempre sim. Sim, faça o que você quer. Faça o que você quer. Siga em frente. E olha para mim. Deus, Ele não mudou. E tem hora que Deus diz espere. Mas tem hora que Deus diz um não deste tamanho e bem redondo na nossa cara. Não. Por que não? Por que não? Porque eu sou Deus, é como se Deus dissesse isso. Eu sou Deus e eu sei exatamente o que é que você precisa. E deixa eu te dizer, um não de Deus, para Deus é a mesma coisa de um sim, de um espere. Para Deus não há diferença. Por quê? Porque sempre a resposta de Deus é baseada no melhor. No melhor. Então, quando Deus diz não, é a mesma coisa dele dizer um sim e dele dizer um espere. Porque a resposta dele está na resposta embutida. Sabe o quê? Eu tenho o melhor para você. Você só enxerga as coisas de maneira linear. Gente, nós só enxergamos as coisas, a gente sabe do passado, e a gente só enxerga as coisas assim, ó. Passo a passo. Agora, nós estamos em 12:02. Até aqui eu conheço. Se eu ficar vivo até 12:03, eu conheço. Se eu ficar vivo até 12:04, eu conheço. Isso é linear. Deus não é assim. Deus, Ele olha, é como se isso aqui fosse a nossa vida, certo? Imagina que essa mesinha aqui é a nossa vida. E Deus olha assim. O todo. Não tem aqui presente, passado e futuro. É um todo. Deus está lá na frente, no nosso futuro, nos esperando. Ele não é linear. O nosso Deus é completo, é pleno. O nosso Deus vê as coisas de forma total. É por isso que nós às vezes ficamos negociando com Deus. Eu já fiz algumas orações que eu acho que Deus fica assim. O que é isso? O que é que Ele está falando? O que é que Ele está pedindo? Eu não sei se você já chegou a querer dar conselho para Deus. Acho que ninguém aqui, né? Ninguém aqui chegou nesse nível não, mas eu já. Senhor, o Senhor não acha que seria melhor se o Senhor fizesse assim? É porque Deus, queridos, Ele nos entende, né? Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele desce no nível que a gente está. Como um bebê, fazendo birra, sapateando. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem direito de nos dizer não. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele enxerga as coisas de maneira total. Sabe qual foi o não que Deus deu? Sabe a quem Deus deu um não? Chuta aí. Quem disse? Eu escutei. Jesus. Abba. Mateus capítulo 26, 39. Abba, se possível, passa de mim este cálice. Qual foi a resposta do pai? Não. O cálice não era Jesus deixar de morrer. Ele veio para isso. Ele veio, Jesus foi um homem que veio para morrer. A gente nasceu para viver, Jesus nasceu para morrer. O cálice era Jesus receber sobre si a ira.
Cálice na Bíblia tanto fala de coisa boa, de alegria. O meu cálice transborda, alegria. Mas o cálice na ira também é o cálice na Bíblia é o cálice da ira de Deus. Jesus estava dizendo: Pai, se possível, eu não quero ser objeto da tua ira. E o pai disse: infelizmente, meu filho, você vai ser. Você vai ter que passar por isso. Minha resposta é: não passo de você este cálice. Olha para mim, se para Jesus o pai disse não vou nem completar o resto da frase. Outro não que o pai deu para outro homem na Bíblia. E depois de Jesus, eu considero esse homem o cara. Quem é? Paulo. 2 Coríntios 12, versos 8 e 9, Paulo disse: por 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse o espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Não vou entrar aqui no mérito do que é o espinho na carne, o que é o mensageiro de Satanás, não. É outra pregação, tá? Mas ele fez um pedido triplo: Pai, tira o espinho da carne. Primeiro. Segundo, Pai, tira esse espinho da carne. Terceiro, Pai, tira esse espinho da carne. E na terceira vez o pai disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Minha resposta é não. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Deixa eu arriscar aqui. Talvez muitos aqui não estão preparados. Por quê? Com muito amor e carinho, tá? Não fica com raiva de mim, não. Depois você ora por mim. Mas é porque você é mimado. Você é um crente infantil. E um crente infantil sempre tem que receber um sim. Amadureça. Falo isso com muito carinho. A você, meu querido, minha querida, você precisa amadurecer. Porque um não de Deus é melhor do que um sim do diabo. É melhor do que o sim de um homem. O não de Deus vem embutido nele o melhor para as nossas vidas. Amém? Terceiro motivo porque ficamos perplexos. Primeiro é porque Deus demora, às vezes, em responder. Segundo é porque Deus, às vezes, nega. Diz não. Mas o terceiro motivo é porque Deus responde diferente de como a gente queria. Diferente. Às vezes Deus age diferente de como Ele agiu no passado. Até conosco mesmo Ele muda. Mas há 10 anos atrás Deus fez assim comigo. E eu espero que Ele faça do mesmo jeito agora. E Ele diz: mas você não é o mesmo de 10 anos atrás. As circunstâncias não são as mesmas de 10 anos atrás. Então eu vou lidar com você de uma forma diferente. Ou então a gente diz: não, mas Deus está fazendo isso na vida de José Milton. Então Ele vai fazer isso também na minha vida. Gente, eu já cheguei à idiotice. Isso é idiotice. Um cristão idiota, eu já cheguei à idiotice de comparar o tempo de conversão que eu tinha com uma determinada pessoa. E eu dizer para Deus: Deus, ele tem tanto tempo de convertido e eu também tenho tanto tempo de convertido. E está acontecendo isso na vida dele e na minha vida não está. Comparando tempo de conversão. Sabe qual foi a resposta de Deus? Ele é ele, você é você. Você pode ter o mesmo tempo de convertido dele, mas o processo na tua vida é diferente do dele. Talvez, Marcos, ele foi mais obediente do que você. Talvez ele foi mais quebrantado do que você. Talvez ele gastou mais tempo comigo do que você.
Então ele avançou mais do que você. Sabe, irmãos, Deus responde de forma diferente. Porque o agir de Deus é personalizado. Desde que Henry Ford inventou o primeiro automóvel, ele inventou também a produção em série. Quem estudou aqui a administração, sabe, né? O método fordista. Produção em série. E de lá para cá, a gente acha que Deus lida conosco em série. Mas Deus é um oleiro. Deus é um artesão. Vou dar uma de Rodrigo Medeiros agora. Deus lida de forma individual. Deus não vai encher aqui todo mundo, um monte de garrafa, e Deus enchendo assim, ó. Não. Deus, ele quer pegar a mangueira. A gente ensina isso no discipulado. E colocar individualmente. É um agir individual, personalizado. Queridos, eu coloquei aqui uns exemplos. Cego de Betsaida. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Qual a diferença do cego de Betsaida para o cego de Jericó, Bartimeu? Quem é bom de Bíblia aqui? Menos Cristiano. Qual foi a maneira de Deus responder à necessidade do cego de Betsaida? Sai para fora da aldeia. Sai para fora da aldeia. Cuspiu no chão. Fez lama. Tascou nos olhos do cego. Aí, tá enxergando? Eu estou vendo homens como árvores. Não, homem não é árvore. Vem cá de novo. Cego de Betsaida. Sabe como foi com o cego de Jericó? Jesus ia passando, o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: o que é que você quer? Eu quero ver. Veja. A gente quer ser o cego de Jericó. Porque não teve que levar lama na cara. Cuspe. Cuspe santo, mas é cuspe, viu? Cuspe de Jesus, é igual o teu e o meu. Saliva com terra. Para fora da aldeia. É um agir personalizado. Porque o cego de Betsaida não era Bartimeu, e Bartimeu não era o cego de Betsaida. A história de um era diferente da outra, a família de um era diferente da outra, a aldeia que um morava era diferente da outra. Pare de se comparar. Eu estou falando para mim, Marcos, pare de se comparar. Outra coisa, o método de salvação que Deus utilizou. Onde Jesus morreu? Onde foi que Jesus morreu? Qual foi o instrumento da morte de Jesus? Cruz. Olha o método que Deus escolheu para salvar a humanidade. Mas o judeu dizia: quem for pendurado na cruz é maldito. Deuteronômio 21 diz isso. E Deus disse: pois a forma como eu vou salvar é uma loucura. É um método totalmente diferente. Meu filho vai para a cruz. Deus dá respostas diferentes daquelas que estamos acostumados. E a outra coisa, irmãos, como Deus vai lidar nos últimos dias, viu? Olhe para mim, nós temos falado isso aqui no CCA. A forma como Deus vai lidar com as nações nos últimos dias, a forma como Deus vai lidar com Israel e a forma como Deus vai lidar com a igreja é diferente de tudo o que nós aprendemos. Porque nós aprendemos que Deus é um Deus de amor, de amor, de amor e de amor. E que Deus perdoa, perdoa, perdoa e perdoa. E que Deus é amor, amor, amor e amor. E de repente Ele será justiça. Ele veio como um menino, um bebê, a primeira vez.
Mas na segunda vez ele virá como guerreiro. Ele virá sentado em cima de um cavalo branco, com a espada na bainha. Isaías diz, e a descrição não é muito bonita não. Quem não gosta de filme de guerra, não gosta dessa cena. A Bíblia diz que Jesus virá pisando o lagar. Sabe o que é o lagar? É uma linguagem bonita para sangue. Vai ser tanta gente morta. Os ímpios serão mortos. E o Deus de amor? E o Deus de perdão? Porque o mesmo lado da moeda, a mesma moeda tem os dois lados. Amor e justiça. Ele virá como Deus de justiça. Quando eu leio o Salmo 7, diz que Deus é um Deus juiz e sente indignação todos os dias. Quando Deus olha para a terra e vê o nível de pecado que nós estamos, Ele sente indignação. Ele diz, está chegando a hora. O cálice da minha ira está subindo o nível e eu vou derramar. Então vai ser diferente. Mas trazendo para a tua vida, né? Vamos deixar a escatologia para a minha aula, que inclusive vai ser amanhã. Para a tua vida, será que o agir de Deus não está diferente? E você está querendo que Deus repita do mesmo jeito? Mas olha para mim, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Se Deus sempre fizesse tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito, a gente estranharia. Ele é uma pessoa ou não? Imagina todos os dias. Eu chego para a Cristiane e faço do mesmo jeito. Olá, bom dia. Tudo bem, querida? Como é que você está? No outro dia, olá, tudo bem, querida? Como é que você está? No outro dia, peraí. Uma pessoa não é assim. Então, meus queridos, quem sabe você está aí meio perplexo, assustado, simplesmente porque Deus está demorando, porque Deus disse um não, ou porque Deus está fazendo diferente de como você estava acostumado a Ele a fazer. Agora, eu quero terminar usando 3 exemplos. E vai ser rápido, tá? Eu sei que a hora avançou demais. Nós temos que priorizar a palavra no culto, né? A palavra é prioridade central junto com o louvor. As outras coisas são acessórias, mas a palavra é prioridade. Eu estava perguntando, Senhor, me dê 3 exemplos de casos na Bíblia onde parecia que não tinha saída e tinha. Primeiro é Israel diante do Mar Vermelho. Na frente, o mar. De lado, montanhas. Do outro lado, montanhas altas, porque eles estavam num desfiladeiro. E atrás, exércitos. Tinha saída? Tinha. Para cima. Erguei os vossos olhos. Por que clamas a mim? Dize Moisés ao povo e marche. E o mar se abriu. Um caminho no meio do mar. Saída onde não havia. Saída onde não havia escape. Segundo exemplo, os amigos de Daniel na fornalha. Não adoraram a imagem. O rei disse, tudo bem. Não adoraram, vão morrer na fornalha. Aquece a fornalha 7 vezes. E joga eles. Tinha saída, irmãos. Você está amarrado, atado e jogado no meio de uma fogueira, que não era uma fogueira qualquer. Os que foram lá lançar os amigos de Daniel morreram queimados. Então não tinha saída, não tinha escape. Mas tinha. Porque para um filho de Deus, sempre haverá saída. Mesmo em meio à fornalha. Para Israel, o mar se abriu. Para os amigos de Daniel, foi o que aconteceu? Deus entrou no fogo. Poderia Deus ter livrado os amigos de Daniel? Sim, claro. Deus poderia ter fulminado Nabucodonosor. Deus não fez assim.
Porque o agir de Deus é personalizado. Deus entrou no meio do fogo e guardou a vida deles. Nem um fio de cabelo foi chamuscado, nem cheiro, fedor de fumaça. Eles saíram dali, saíram vivos e ilesos. E Nabucodonosor disse: não tem um Deus igual ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Terceiro exemplo, no Novo Testamento, Lázaro. Lázaro estava morto há 3 dias, sepultado, enfaixado, como era o costume, embalsamado e enfaixado. E Jesus chega lá, atrasado. Era um amigo dele. Poxa, um amigo, e o cara se atrasa para o enterro. Que falta de consideração. Mas o método de Deus era diferente. Marta corre para Jesus. Maria ficou em casa. Eu achei isso bem interessante, né? E Marta, ela era sanguínea. Ela era afobada. Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Sim, ele vai ressuscitar no último dia. Se creres, verás a glória de Deus. E então Jesus manda tirar a pedra, onde não havia solução aparente. Mas Jesus é o Senhor da vida. E Ele pode ressuscitar um corpo morto há 3 dias, fedido já, podre. Mas Jesus pode. Sempre haverá uma saída. E eu quero terminar lendo 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio prova. Não vos sobreveio prova que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, tem versões que diz tentação, mas é a mesma palavra, peirasmos, tanto para tentação quanto para provação. A tentação é do ponto de vista de Satanás, para nos destruir. A provação é do ponto de vista de Deus, para nos amadurecer. Vocês não serão tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, com a tentação, vos proverá livramento. Sabe qual é a palavra livramento? Saída, escape. Haverá uma brecha por onde nós sairemos. Nunca estaremos tão apertados que não haja escape. Saída, irmãos. E eu quero te lembrar tudo isso porque Deus é fiel. Ele disse: não vos sobreveio tentação que fosse além das vossas forças humanas, mas Deus é fiel. Olhe para mim. Lembre-se, o Deus que você serve é fiel. Ele não vai permitir que o que você está passando de perplexidade te deixe completamente sem saída. Há um escape. Se você é filho de Deus, há uma saída. Por isso que Paulo disse: perplexos, mas não totalmente perplexos. Não totalmente desesperados. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, obrigado pelas palavras de Paulo, que ainda hoje desafia o nosso coração à fé. E Paulo disse aqui: Senhor, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos até perplexos por não saber a razão de certas coisas, mas não estamos totalmente sem saída. Senhor, existem pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. E Tu sabes o que cada um aqui precisa, e Tu ages de forma personalizada e individual. E eu peço, Espírito Santo, vá agora ao encontro dos meus irmãos, aí onde eles estão. Se você quiser, levante sua mão aos céus, em sinal de pedido de socorro. SOS, ajuda-me na minha falta de fé.
Ajuda-me na minha inconstância, na minha imaturidade. Senhor, eu não quero duvidar da tua fidelidade. Eu não quero duvidar da tua palavra. Se a tua palavra diz que o Senhor é fiel e que em meio à prova, em meio à pressão, haverá escape, então eu creio na tua palavra. E eu estou dizendo isso, Senhor, como Marcos Alexandre Pires da Rocha. Estou perplexo, mas não estou completamente sem saída. Minhas emoções podem estar dizendo totalmente o contrário, mas eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que creio. O justo viverá pela fé. E eu fui justificado pela fé, pelo sangue de Jesus. Eu fui declarado justo. E eu me recuso a viver pelas minhas emoções e pelas circunstâncias. Eu vivo pela fé. Eu posso até estar me sentindo, Senhor, encurralado, mas haverá um escape. Haverá um escape, haverá uma saída, haverá uma resposta. Fale para o Senhor agora, meu irmão. Quem sabe é na tua vida espiritual, nas tuas emoções, nas tuas finanças, no teu casamento, lá no teu trabalho. Quem sabe é uma dificuldade com alguém, com um filho, com um parente. Não importa. Aparentemente parece que não tem saída, parece que não tem solução, mas tem. O nosso Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Levante sua voz, vamos encerrar esse culto dizendo: Deus de milagres, Deus de promessas, abre-se um caminho no deserto, luz em meio à escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é, declare, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu quero encerrar orando por você que acha que a resposta está demorando. Você que recebeu um não do Pai, ou o Pai está agindo de forma diferente do que você estava acostumado. Vamos orar nesse momento para nós compreendermos o agir de Deus. Senhor, mesmo que a resposta esteja demorada e o Senhor esteja em silêncio, mas nós confiamos que Tu estás agindo. Mesmo que o Senhor esteja nos dizendo não, mesmo que esteja diferente de tudo que estamos acostumados, mas Tu és mais sábio do que nós. Mais sábio. Podemos confiar pela fé que Tu és mais sábio e que Tu sempre tens o melhor para os Teus filhos. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a crescer em fé, em confiança, em dependência. Ore agora, meu querido. Eu estou encerrando. E se você quiser receber a oração por essa palavra, se você está perplexo, se você está em dúvida, se você está se sentindo sem saída, sem solução, encurralado, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Encerramos agora e oramos por você que vem aqui à frente, para nós estarmos impondo as mãos.
Recebe a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida. Abençoamos agora o teu retorno, o restante desse dia, o início dessa nova semana. Em nome de Jesus, amém, amém. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você que quer hoje um toque de Deus,